Olá, seja muito bem-vindo aí, ou muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou o TM Trader e nesse vídeo eu vou mostrar para você aqui um pouquinho do Price Action simplificado. Ou seja, é algo que eu desenvolvi, né, de acordo com o que eu notei de várias pessoas que eu comecei a ensinar. Tinha muita dificuldade principalmente com padrões gráficos. O pessoal se prende muito a padrões gráficos e é isso que complica. Então eu desenvolvi uma forma, ou seja, um price action simplificado, né, para que você consiga entender de uma melhor forma e claro, não ficar se prendendo a padrões gráficos, porque o pessoal existem inúmeros padrões, né? Martelo, martelo invertido, mulher grávida, bebê abandonado, estrela cadente, estrela do não sei o que lá. E isso complica muito para quem está aprendendo, porque são muitas coisas para decorar e não tem essa necessidade. Então eu, TM Trader, desenvolvi uma metodologia, ou seja, um price action simplificado para que você aprenda da melhor maneira. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui primeiro um topo, né? Eu tenho aqui uma resistência e eu tenho um suporte, certo? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Então primeiro eu tenho um topo aqui, ó, certo? Vamos por aqui, eu tenho aqui subiu aqui uns candles. Então aqui eu tenho um topo, né? Essa resistência é uma marcação de um topo anterior e eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, porque uma linha horizontal, né? Não, quando você coloca uma linha horizontal fazendo a marcação de um topo anterior, essa zona não é uma zona de entrada, é uma zona de marcação de topo anterior, certo? Então vamos supor aqui, ó, desculpe, que o gráfico desceu, certo? E ele fez aqui um fundo, certo? Fez um fundo aqui e daqui o gráfico retornou, né? A força compradora tomou um novo posicionamento aqui. Beleza, então aqui eu tenho a marcação de um suporte, que nada mais é do que a marcação de um fundo anterior, porque isso aqui é um fundo, isso aqui é um topo. Então eu marco a resistência no topo e um suporte no fundo do gráfico. Até aí tudo tranquilo. Isso o pessoal ensina aqui no YouTube tranquilamente. Isso aqui o pessoal vai só repassando, certo? Mas qual que é a metodologia simplificada que eu desenvolvi? Vamos lá, presta atenção nisso aqui. Presta muita atenção nisso aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um candle, certo? Vamos supor que esse candle é um candle de 1 hora. O pessoal ensina suporte e resistência, marcando aí suporte e resistência em pavis de H1. H1 é 1 hora, certo? Então vamos lá. Esse candle aqui, ele é um candle de 1 hora, H1, certo? Beleza. O que o pessoal ensina? Presta atenção aqui. Marcar no pavio, certo? Você vai marcar no pavio e você vai fazer uma marcação no pavio de máxima e no pavio de mínima. Você vai fazer uma marcação aqui, certo? Então, quando chega aqui é um suporte, quando chega aqui em cima é uma resistência. Eu vou até anotar aqui, ó. Então aqui, ó, em cima é uma resistência, e embaixo é um suporte, certo? Isso aqui é o básico, né? Só que muitas pessoas negligenciam isso e não explica. Então presta atenção aqui, ó. Você não precisa guardar padrões de candle. Presta muita atenção nisso. Se no pavio de um candle de H1 eu tenho uma resistência no pavio de máxima, né, que aqui é a máxima, eu tenho uma resistência. E na ponta do pavio de mínimo eu tenho um suporte. Por que eu tenho aqui um suporte? Simplesmente porque a força vendedora, o candle deu seu start aqui nesse ponto, certo? E a força vendedora jogou o preço aqui embaixo e nesse ponto do pavio a força compradora retomou a força aqui
teve a sua briga e os compradores entraram posicionados aqui, mostrando que os compradores estavam dominando. E aí o candle subiu até o seu start, que foi nesse ponto aqui, ó, e finalizou lá em cima. Porém, aqui em cima, a força compradora atuou até aqui e a força vendedora atuou desse ponto para fazer o fechamento do candle. Ou seja, a força vendedora, na parte de cima do candle, ela faz o fechamento. Um candle positivo, um candle de alta, o seu fechamento é controlado pela força vendedora e a sua abertura é controlada pela força compradora. Até aí, nenhum segredo. Eu acredito que você que está vendo esse vídeo já deve ter visto alguém falando sobre isso, que não é possível. Beleza. Então, se eu tenho a força vendedora atuou a partir desse ponto aqui, o que isso me mostra? Que aqui nesse ponto do pavio eu tenho vendedores posicionados, correto? Então, é válido, né, a metodologia que eu desenvolvi, a explicação, né, para ficar mais fácil o entendimento, é esse aqui. A ponta do pavio de máxima, o pavio de máxima aqui do candle, ela é controlada pela força vendedora, então nada mais justo, né, ou correto eu falar que na ponta do pavio eu tenho resistência e na ponta do pavio de máxima eu tenho resistência e na ponta do pavio de mínima eu tenho suporte. E isso, é claro, é válido, né, para também um candle negativo. É a mesma coisa, isso não vai mudar, certo? Então sempre eu tenho aqui, ó, eu tenho meu suporte, né? O suporte aqui é a mesma coisa. O suporte está aqui, eu tenho um suporte e nesse ponto aqui eu tenho a minha resistência. É a mesma coisa. Isso não vai mudar tanto para o candle de alta quanto o candle de baixa. Legal. Agora vamos lá. O que eu quero que você entenda? Anota isso aí. Papel e caneta e anota. Topo anterior você vai fazer marcação. Você não vai fazer entrada no topo anterior, porque você pode tomar, né, um loss aí, porque pode ter um rompimento e depois, óbvio, pode ter um falso rompimento. O que seria um falso rompimento? Um falso rompimento nada mais é que quando eu tenho uma resistência, ele rompe aqui, aí o camarada fala assim, puxa, agora eu vou entrar no pullback. Quando a vela tocar aqui, eu vou pegar e vai dar uma retração aqui. Então todo mundo vai pensar isso aí. E o que acontece? A vela faz isso aqui, ela vem, vai lá em cima, volta aqui, aí o camarada chegou aqui, ele vai comprar aqui. Aí em vez da vela retornar, ela faz isso aqui, ó. Aí acontece um falso rompimento. Isso aqui é um falso rompimento, certo? Vou até deixar anotado aqui, ó. Vou até deixar anotado. Falso rompimento. E é onde muita gente toma loss, certo? Então, qual que é a metodologia que eu desenvolvi para que vocês não fiquem se atentando a padrões gráficos? Porque existem inúmeros padrões gráficos, martelo, blá, blá, blá. Então, o que você tem que entender? Se na vela de H1 eu tenho a minha resistência em cima e o suporte embaixo, e tanto na vela compradora quanto na vela vendedora, então você não precisa se preocupar com padrões gráficos. Por quê? O que você vai aguardar? Presta muita atenção. Claro que o gráfico não vai ser bonitinho assim, mas aqui é só para que você entenda. Então, por exemplo, vamos lá. O gráfico vai até lá em cima, certo? Aí, o que acontece aqui, ó? Óbvio que quando vai chegando próximo à resistência, as velas vão diminuindo aqui, vão diminuindo e tal. E aí o que acontece? A vela foi, tocou e fez isso aqui, ó. Certo? E tem um pavio aqui, ó. Deixei esse pavio um pouquinho maior para que vocês visualizem. Então, eu quero que você preste muita atenção, muita atenção. Vou até deixar aqui de vermelho. Eu quero que você preste muita atenção nessa última vela, essa última vela do movimento de alta. Por quê? O segredo está aqui, ó. Sempre na última vela do movimento e no pavio. Por quê? Vamos supor que aqui eu estou um gráfico de M5, certo?
Então eu estou num gráfico de M5. O gráfico de M5 nada mais é do que um gráfico de 5 minutos, certo? Eu estou aqui no gráfico de M5. Essa vela aqui, cada vela ou candlestick desse tem 5 minutos, certo? Então o que você tem que entender? Você tem que ter dois gatilhos de entrada. O primeiro gatilho é o gráfico tocar nessa zona, certo? E travar aqui. Parou aqui, beleza. Pode acontecer qualquer candle ali, qualquer candle, né? Pode acontecer lá em cima, por exemplo, isso aqui, ó, que você não vai entrar. Pode acontecer um doji aqui, você não entra, você não vai entrar. Por quê? O que você tem que entender? Se eu tenho um suporte no pavio de mínima, os dois gatilhos de entrada que você tem que se preocupar é o preço travando na resistência e rompendo o suporte, porque se eu tenho um suporte aqui, ó, eu tenho que ter dois gatilhos de entrada para que eu possa entrar na minha operação. Então, por exemplo, aqui aconteceu o que? Deixa eu só voltar aqui. Vamos supor que aqui aconteceu isso aqui, ó. Nasceu o candle aqui e fez esse movimento aqui, ó. Aconteceu isso aqui, ó. Aí você vai pensar, poxa, isso aqui é um padrão, né, de engolfo. É o que todo mundo vai pensar. Isso aqui é um padrão de engolfo. Por quê? Esse candle de baixa engoliu esse candle de baixa aqui no corpo dele. Só que aonde que eu falei que está o suporte? O suporte está aqui, ó, no pavio de mínima, tá vendo? No pavio de mínima que está o suporte. Então você tem que aguardar esse candle romper esse suporte, certo? Quando acontece isso, você não vai fazer nada. Espera outro candle fazer isso aqui, ó. Pronto. Esse candle rompeu, né, a ponta do pavio de mínima, ou seja, rompeu o suporte. Então, quais são os dois gatilhos de entrada que você vai utilizar? Independente do padrão gráfico que acontecer lá em cima. Não importa o padrão. Então, você tem que sempre aguardar a força vendedora romper o suporte. Presta atenção, romper o suporte da última vela do movimento contrário. Então, se eu estou no movimento de alta e a última vela, essa aqui, ou seja, a última investida da força compradora é esse candle aqui, certo? Então, a força vendedora jogou o preço aqui embaixo e aqui os compradores fizeram a sua última investida. Pronto, aqui é um suporte. Então, não importa o padrão gráfico que aconteça, você vai aguardar esse suporte ser rompido. Então, o primeiro gatilho é o que? O toque nessa zona aqui, né, que eu marquei com a linha horizontal, que é chamada de resistência, quando você marca um topo anterior. Então, você vai aguardar o gráfico parar nessa zona de topo anterior e romper o pavio de mínima do último candle do movimento contrário. Após acontecer isso, aí sim você vai fazer o seguinte: rompeu, beleza, você vai fazer aqui, ó. Quando ela retornar aqui, você vai fazer a sua entrada e vai pegar na retração, principalmente de 5 minutos, no gráfico de 5 minutos. Esse é o melhor cenário para você operar. É o melhor cenário. Dois gatilhos de entrada. O primeiro, o travamento na zona de um topo anterior e o rompimento do pavio de mínima da última vela do movimento contrário. É isso que você precisa. Não importa o padrão gráfico aqui. Isso é o que menos importa. É só você entender isso aqui. A mesma coisa é aqui no suporte. A mesma coisa, não muda. Eu tenho o gráfico descendo aqui, ó. O gráfico desceu aqui e tal. E aqui eu tenho essa vela. Tocou aqui, ficou o pavio. Beleza, aqui eu tenho um paviozinho também, bonitinho e tal. Aí acontece o que? Eu tenho. Aí muita gente vai falar assim: nossa, aqui deu um martelo e o pavio é 3 vezes o tamanho dele. Eu vou entrar. Não, você não vai entrar. Por quê?
você tem que se preocupar aqui, ó. Lembra? Em cima é resistência, ó. O pavio de máxima, a ponta de resistência. Então, isso aqui, ó, é uma resistência, certo? Então, se isso aqui é uma resistência, eu tenho que aguardar o gráfico romper isso aqui. Eu não tenho por que entrar aqui ainda. Ó, eu vou aguardar romper minha resistência, certo? Agora, após o rompimento dessa resistência, então aqui o que eu faço? Muita gente fala assim, tem que guardar o candle de confirmação. Aí o candle vem aqui e não rompe aqui, ó, com o corpo, não rompe esse pavio. Porque esse é o último, esse aqui é o último candle, né, do movimento contrário. Aqui eu tenho um movimento de baixa, ó. Eu tenho um movimento de baixa aqui, ó, certo? E esse é o último candle do movimento de baixa, certo? E aqui é o pavio de máxima dele. O pavio de máxima é o que? Resistência. Então eu sempre tenho que aguardar, sempre um candle fazer isso aqui, ó, romper isso aqui, certo? Então qual que é o ideal aqui? Esse candle após o martelo, ele fazer isso aqui, ele finalizar aqui, ó, com o corpo rompendo esse pavio. Pronto, aqui é o que eu preciso, é isso, ó. Ele vai tocar aqui, eu pego na retração aqui para cima, ó. Tocou, eu pego aqui a retração nesse ponto, porque isso aqui é uma resistência. Então eu tenho um toque e um suporte. Repito, o suporte nada mais é do que a marcação de um fundo anterior. Pode parecer o padrão gráfico que for. Eu estou repetindo isso, eu quero que você fique muito atento. Pode parecer um martelo, estrela caída, que não importa o padrão. Não precisa memorizar padrão gráfico. É só isso aqui. Se você sempre vai prestar atenção aqui, ó, na última vela do movimento. Se é no movimento de baixa, essa é a última vela. Se é no movimento de alta, essa é a última vela. Sempre aqui, ó, eu tenho a última vela do movimento aqui em cima, tá vendo? Essa vela não rompeu esse pavio. Agora essa daqui rompeu. Tá vendo? Então aqui a minha zona de entrada é aqui, ó, na ponta desse pavio aqui, ó. Essa é a minha zona de entrada aqui, ó. O preço subiu, eu pego ele numa retração para baixo. Por quê? Ele já me deu o primeiro gatilho que foi aqui em cima, travou em uma resistência e rompeu o suporte. Então ele vai retestar essa zona para ver se realmente a força vendedora ela tá com força para jogar o preço lá embaixo. Porque enquanto a força vendedora não romper o pavio de mínimo da última vela da força compradora, ela não está mostrando que tem força para jogar o preço lá embaixo. Simplesmente travou o preço lá, mas pode ter compradores aqui posicionados, e tem, porque isso aqui é um posicionamento comprador. Ó. Esse pavio aqui, ó, mostra que a força vendedora jogou o preço aqui embaixo e os compradores jogaram o preço lá em cima. Ou seja, aqui eu tenho compradores posicionados. Então eu não posso arriscar aqui com simplesmente um padrão sem acontecer esse rompimento, não posso entrar aqui achando que o gráfico vai descer. Eu tenho que aguardar esse segundo gatilho, que é o rompimento de um suporte, ou seja, do pavio de mínima um pavio de mínima da última vela do movimento de alta. Então sempre o pavio de mínima é um suporte, o pavio de máxima é uma resistência. Então não importa o padrão. Primeiro gatilho tocou no suporte, ok. Segundo gatilho rompeu aqui, ó, um candle tem que romper o pavio de máxima do último candle da força contrária. Se aqui eu tenho um suporte que vem de uma força vendedora, jogou o preço aqui embaixo, eu tenho que essa vela tem que obrigatoriamente romper a ponta do pavio de máxima da última vela do movimento contrário, ou seja, do movimento de baixo, que é uma resistência. Então, esse é o Price Action simplificado. Então, essa foi a metodologia que eu desenvolvi para ensinar as pessoas a visualizarem e também interpretar o gráfico de uma maneira mais simples, sem aquela encheção de saco de ficar decorando padrões. Porque quando eu comecei nesse mercado, eu comecei estudando material de Forex, B3. Então, assim, eu tive que aprender a decorar todos os padrões gráficos. Eu também estudei ondas de Elliott, teoria de Dow,
teoria fractal, Fibonacci, papapi, papapá. Mas, gente, é só isso aqui. O Price Action simplificado é isso aqui. Você só vai entrar se acontecer esses dois gatilhos. É dessa forma aqui. Não precisa ficar decorando nada a mais que isso. Simplesmente você vem acompanhando o movimento. Você vem acompanhando o movimento do gráfico. Opa, tocou em uma zona ou em um fundo anterior, uma marcação que eu fiz com a linha horizontal, beleza. Tocou, travou aqui, travou. Presta atenção aqui agora. A última frase do movimento, essa aqui. Faz uma linha aqui, ó, põe uma linha aqui marcando a resistência. Porque vai tocar em um suporte, tem que romper uma resistência e aí vai ter o reteste dessa resistência rompida. E aí é onde você vai fazer a sua entrada nesse momento aqui. A mesma coisa lá em cima. Tocou em uma resistência, tocou, beleza. Rompeu o suporte, rompeu o suporte aqui, rompeu. Agora eu faço a minha entrada. Simplesmente dessa forma. Sempre você tem que prestar atenção na última vela do movimento contrário. Tá ok? Então esse é o Price Action simplificado. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilha ele com mais pessoas. Deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações para que quando eu poste um próximo vídeo é, uh, você seja notificado, tá ok? Então, boas operações a todos. Valeu!